Bom, gente, nós vamos falar então sobre as metodologias para a mensuração, apuração dos valores de enriquecimento ilícito e de dano procedentes de corrupção. Grande discussão que a gente sempre tinha na AGU, desde 2008, quando a gente assumiu o Departamento de Patrimônio e Probidade, era como apurar os valores referentes às ações de improbidade administrativa. E dentro desse contexto, historicamente, tanto as ações nossas, como do próprio Ministério Público, como as apurações de auditoria da Controladoria Geral da União e também as próprias condenações impostas pelo Tribunal de Contas da União, elas se centravam numa análise, o valor do acordo, o valor do contrato. Dentro dessa análise do valor do contrato, se esse contrato tinha ou não sobrepreço, e se tinha sobrepreço, normalmente o valor das condenações administrativas e os valores dos pedidos das ações judiciais se centravam na diferença entre o valor do contrato e o valor do preço de mercado daquele contrato, onde se identificava um superfaturamento ou um sobrepreço, e em cima desse critério nós buscávamos esse ressarcimento ao erário. Então, dentro de um contexto, por exemplo, de um contrato de R$120 mil, cujo preço de mercado fosse R$100 mil, os pedidos das ações de improbidade, por exemplo, da AGU, se centravam aí no valor de R$20 mil, que correspondia a esse sobrepreço, esse superfaturamento. Quando eu saio para estudar na Espanha, principalmente fruto da influência do professor Isidoro Blanco, que, na minha opinião, é a maior autoridade em lavagem de dinheiro da Espanha, nas aulas com ele, nos debates com ele, estudioso profundo do direito alemão também, e do direito europeu como um todo, nos apresentou critérios que nos davam um direcionamento distinto. A grande questão é que, como os países como Itália, Alemanha e Estados Unidos trabalhavam e trabalham essa questão da mensuração, da avaliação e apuração do valor que é cobrado a título de recomposição ao erário em casos de corrupção. Se pergunta o valor do contrato, ou seja, quanto a empresa recebeu por aquele contrato específico, e não se pergunta, não se faz uma pergunta sobre o preço de mercado ou não desse contrato. A grande discussão se centra na diferença entre o valor do contrato e os custos lícitos, diretos e razoáveis que a empresa teve para a execução do contrato. Então, nesse caso específico, de R$70 mil. E qual seria, então, a diferença do pedido? Enquanto essa empresa, essa pessoa física, essa pessoa jurídica, ela teria que ser condenada para fins de ressarcimento. A diferença entre o valor total recebido e os custos que ela teria ou teve na execução do contrato. Fruto desse estudo, um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, que eu acabei publicando pela revista da AGU, está disponível online, se vocês procurarem naquele site Academia, pôr no Google aí, pelo meu nome, vai estar lá disponível, é só baixar, está escrito em espanhol, mas, sem dúvida, é bastante compreensível a língua espanhola para a nossa linguagem, né? Então, creio que todos poderão, mesmo sem um conhecimento profundo do espanhol, entender. Então, o que eu vou apresentar a partir de agora é fruto desse artigo que está aí disponível para vocês. A grande discussão de produto, todo linguajar inglês e penal, principalmente, se fala em proceeds ou produto do ilícito, produto do crime. Numa linguagem mais civil, como na lei de improbidade administrativa, nós tratamos mais como enriquecimento ilícito. Então, eu faço uma divisão entre produto e dano, sendo que o produto é o enriquecimento ilícito, e faço uma construção
de conceito de produto lato sensu. O que seria o produto lato sensu? É toda a consequência patrimonial, econômica do ilícito. E dentro do contexto de produto lato sensu, tem o produto em sentido estrito, que são basicamente os benefícios auferidos pelo agente, ou aquilo que ele se enriqueceu sem causa, aquele enriquecimento ilícito. Então tem uma relação com a renda, com o benefício do autor do ilícito, logicamente alcançando também o possível beneficiário desse ilícito, que às vezes não participou do ilícito em si, mas obteve benefícios financeiros em função daquele ilícito. E a consequência jurídica para o produto do ilícito é o perdimento em favor do Estado. Já o dano tem uma relação de prejuízo em relação à vítima, então ele não tem uma relação direta com o autor do ilícito, tem uma relação com o ilícito, mas não de benefício do autor. É um prejuízo causado à vítima e a sua recomposição imediata, ela deve ser endereçada à vítima. Ainda dentro desse conceito, nós temos que entender que o produto ou enriquecimento ilícito, como dano, eles são relacionados a um mesmo evento, então eles são institutos jurídicos que se conectam, que eles são tratados numa mesma ação. Então a União, o Ministério Público, ele não faz uma ação para reaver o valor do enriquecimento ilícito e uma ação distinta para reaver o valor do dano. Nos casos de improbidade e corrupção, a ação será a mesma, então são eventos conexos, ainda que esses dois institutos eles possam se confundir em determinadas situações, mas eles não necessariamente coexistem. Tentando traduzir isso aqui para vocês. Casos de confusão ou não. No furto simples, vamos supor que nós tenhamos dentro de um carro, o proprietário desse carro esqueceu o seu notebook e vem lá o agente, vê que o carro está aberto, vem e furta aquele notebook. Nós temos, então, o furto de um bem, um furto simples, que corresponde ao notebook, vamos chutar aqui no valor de R$1.000. Nesse caso, nós temos uma situação em que o produto do ilícito, a vantagem auferida é R$1.000, e para a vítima do ilícito, também o prejuízo corresponde a R$1.000. Então, há uma confusão entre o enriquecimento ilícito e o dano. Eu não vou cobrar R$1.000 de enriquecimento, mais R$1.000 de dano. Há uma confusão. Nesse caso, se presume que há uma relação de subsidiariedade do produto em relação ao dano, então eu vou dar a destinação primária para a vítima do dano e não decretar o perdimento em favor do Estado. Então, se eu recupero aquele valor ou recupero aquele notebook, eu vou dar a destinação para a vítima daquele furto. No caso do furto qualificado, nós vamos ver que há uma confusão parcial. Vamos supor que nessa mesma circunstância, ao invés de eu simplesmente abrir a porta do carro e furtar o notebook, eu tivesse que quebrar a janela do carro para pegar o objeto do crime. Nesse caso, o dano experimentado pela vítima é maior do que o valor do produto do ilícito, porque a vítima experimentou não só o dano do notebook, como o da janela do carro. Então, vamos supor que para consertar essa janela fosse mais R$500. Então, o dano foi de R$1.500, mas o enriquecimento ilícito em si foi de R$1.000. Eu estou dando esses exemplos, por quê? Porque haverá situações em casos de corrupção em que eu vou ter enriquecimento ilícito e dano, e vai haver casos de corrupção em que só vai haver enriquecimento ilícito. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha que construir um estádio de futebol. E esse estádio de futebol, o valor de mercado dele, avaliado, seja R$1 bilhão. Mas eu sou amigo do governador do estado e, fruto dessa amizade, ele me privilegia na licitação e a minha empresa
vai lá e ganha aquele contrato pelo preço de mercado, eu não paguei 1 centavo de propina, mas obtive um contrato de forma ilícita, enquadrável como improbidade administrativa. Eu tenho um enriquecimento ilícito, porque eu obtive um contrato de modo fraudulento, mas eu não caracterizo nessa circunstância um sobrepreço ou superfaturamento. Então, eu tenho um caso de corrupção com enriquecimento ilícito, mas sem caracterizar a questão de dano monetarizado ao erário. Então, daí... Desculpa. Causei um dano aqui ao erário. Enfim, e há situações de coexistência também ou não, né? Como no tráfico, outros exemplos, tráfico ilegal de drogas. O agente, produtor da droga, passa a droga por R$100 ao revendedor. Esse revendedor, ele vai e revende para os consumidores por 120. Então, o produtor da droga teve um produto, um enriquecimento ilícito de R$100. O revendedor, de R$20. Mas não há dano nessa corrente de valores, de mensuração de valores. Já no crime de dano, onde eu simplesmente vou e causo um dano na propriedade privada de alguém, eu tenho a caracterização do dano, mas não há caracterização de enriquecimento ilícito. Então, isso aqui é uma síntese do que eu falei para vocês. Valor objeto de apuração e de condenação e de persecução nos casos procedentes de corrupção e improbidade. A gente considera o produto lato sensu, que se divide no enriquecimento ilícito, ou, numa linguagem mais penal, o produto, estrito sensu, e no dano. Quando ambos se confundem e, na medida da confusão, não deve haver bis in idem. Então, essa é a metodologia. Que metodologia? Metodologia que a AGU passou a usar pela primeira vez na execução do julgado do mensalão do Supremo, depois nas ações de improbidade da Lava Jato e, mais recentemente, na parceria CGU-AGU, na construção da metodologia de cálculo dos valores relativos aos acordos de leniência. Dentro dessa perspectiva, eu queria passar as bases teóricas dessa metodologia. Nós temos no mundo basicamente duas teorias que tratam disso. O nome é um pouco esquisito, né? Mas teoria do produto bruto, teoria do produto líquido. O que diz a teoria do produto bruto? Vamos aqui no crime de tráfico de drogas. Então, o produtor da droga, ele tem um custo para produzir a droga. Tem um custo de produção, de logística, de transporte, de gente, paga gente para trabalhar para ele. E vamos supor que ele vende essa droga por valor estimado específico de R$100, mas ele teve um custo. Vamos chamar aí esse custo de custo estimado de R$70. Então, ele teve um custo de produção, de transporte, etc. De 70, vendeu por 100. Qual o valor que o Estado tem o direito de pegar dele? Pela teoria do produto bruto, ele pega o 100 ou pega a diferença de 100 menos o custo? A teoria do produto bruto diz, pega-se o 100. Pouco importa o custo. O risco do negócio é seu, o negócio era ilícito, você que quis correr. Então, todo o risco é do praticante do ilícito e, por um critério de prevenção geral, essa doutrina se constrói na necessidade de se reaver tudo sem qualquer desconto de custos que o agente agente que praticou o ilícito possa ter direito. A teoria do produto líquido, ao reverso, usa o método do desconto. Então, é o benefício menos os custos. Nesse caso do tráfico de drogas, daria o direito para o produtor da droga de ter um desconto dos custos que ele tivesse tido. Aí, por um princípio de lenidade ou brandura.
Então, os exemplos aí, tráfico de drogas já dei. E no caso de corrupção, se eu uso a teoria do produto bruto, se a obra custou R$1 bilhão para construir o estádio, pouco importa se ele pagou funcionário, se ele comprou material, se ele pagou tributos, se ele pagou seguridade social, pouco importa. Me dê aqui R$1 bilhão. Então, reaver-se-ia esse valor e ainda se ficaria com o bem. Na teoria do produto líquido, não. Você teria que dar o direito do desconto das despesas que aquela empresa efetuou. Em nenhuma dessas duas metodologias se discute sobrepreço. Então, essa discussão de sobrepreço, por exemplo, não existe na Alemanha, não existe na Itália e não se discute isso nos Estados Unidos. Se discute quanto que a empresa recebeu e, quando muito, quais foram os custos que essa empresa teve. Vamos detalhar um pouco mais isso agora. Nos Estados Unidos, essa lei, CAFRA, Civil Asset Forfeiture Reform Act, de 2000, diz o seguinte, que se aplica o produto bruto quando se trata de atividades ilícitas, ilegais. Então, se o tráfico de drogas como é uma atividade ilícita, eu não me preocupo com os custos que esse traficante teve, azar o dele, me devolve todo o dinheiro que você oferiu. Além disso, se aplica por essa lei o mesmo sistema para ilícitos relacionados ao sistema de saúde. Então, vamos supor que seja um caso de corrupção relacionado ao sistema de saúde. Vamos lá, vai a construção de um hospital. Ele teve despesas para construir o hospital? Teve. Mas ele obteve esse contrato de forma ilícita? Se é um caso nesse sentido, eu busco todo o valor, independente dos custos que ele teve para a execução do objeto daquele contrato. E por essa mesma lei se aplica o produto bruto mitigado em duas circunstâncias. Segunda, fraude no sistema financeiro, em que se dá o direito, vamos supor que um banco fraudou o sistema financeiro e causou prejuízo aos correntistas. Então, ele vai ter o direito do desconto da reposição que ele faz para as vítimas desse ilícito. E, no primeiro caso, nas atividades legais, onde se dá o direito de abater os custos diretos. Vejam, essa é uma lei civil, não é uma lei penal, que mesmo nos Estados Unidos trata a questão da recomposição de valores diante de atividades ilícitas. A segunda lei já é uma lei de natureza penal, Fraud Enforcement and Recovery Act, já de 2009, e essa lei é interessante, porque ela é fruto de uma reação do Legislativo a uma decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Estados Unidos versus Santos. O que aconteceu nesse caso? O Santos era um acusado criminalmente por lavagem de dinheiro e as atividades dele eram de jogos ilícitos de azar. Então, a discussão que se trava na Suprema Corte era se Santos deveria ter direito ou não ao desconto dos custos que ele tinha com a atividade do jogo de azar. Então, ele pagava o prêmio do jogo, ele pagava os funcionários que trabalhavam para ele. Então, Santos teria ou não o direito de descontar, em relação ao perdimento que ele teria, esses custos que ele estava tendo na realização da sua atividade ilícita. E a Suprema Corte ela se divide a 3 votos, no sentido de que há 4 votos, no sentido de que Santos teria que perder tudo, que não teria direito a desconto. Há 4 votos dizendo que Santos teria direito ao desconto. E há 1 voto onde se diz que Santos teria direito ao desconto, mas que segundo esse voto, essa mesma posição não seria adotada caso se estivesse diante, por exemplo, de um ilícito de tráfico de drogas. Então, era atividade de jogo de azar, esse magistrado da Suprema Corte, então, acabou
dando direito ao desconto, mas fazendo uma diferenciação conforme o tipo de ilícito. Isso gera uma reação na sociedade americana. O legislativo vem, então, e produz esse ato normativo, onde se diz que, nesses casos, se aplica o produto bruto sem direito ao desconto. Então, nos casos, por exemplo, de ilícito de lavagem de dinheiro, se aplicaria essa metodologia. Diz basicamente que se perde qualquer bem derivado, obtido, aí está em espanhol, tá? Desculpe, ou retido direto ou indiretamente através de alguma atividade ilegal, incluindo a perda bruta relacionada a essa atividade, tudo aquilo que foi recebido pelo agente do crime. Na Itália, há uma lei administrativa, que seria basicamente aí a lei de responsabilidade da pessoa jurídica, que é um pouco do nosso processo administrativo de responsabilização, que a CGU tem atribuição na segunda lei anticorrupção. E houve uma decisão do Tribunal de Cassação na Itália, onde aplica a regra também do produto bruto, mediante a exclusão conforme a natureza do negócio. O que o tribunal italiano diz? Se se trata de uma atividade, na sua essência, ilícita, é o produto bruto. Se é uma atividade lícita, mas há um ilícito na realização do negócio, se dá o direito do desconto conforme a utilidade obtida pela vítima. Então, vou dar um exemplo aqui. Se se constrói uma ponte, se tem direito ao desconto. Por quê? É uma atividade lícita, mas houve, se é um caso de corrupção, um ilícito na realização do negócio. Então, a empresa ela tem o dever de devolver aquilo que recebeu, menos os custos que ela teve na realização do contrato. Mas vamos supor que essa ponte leve do nada a lugar nenhum. Então, não há utilidade para a vítima. Então, nesse caso específico, em que há uma ponte do nada a lugar nenhum, se perderia tudo. Na Espanha, por exemplo, houve uma discussão muito grande de casos que eles chamam lá de corrupção, em que se construíram muitos aeroportos em cidades muito pequenas que não se justificava ter aeroporto. Então, não havia utilidade na realização daquelas obras. Então, eu concebo esse um exemplo onde a gente poderia adotar essa sistemática. No caso do mensalão, por exemplo, no caso do Marcos Valério, como eram contratos de publicidade, onde em tese não haveria utilidade, né, e também não haveria como se mensurar muito bem esses custos, nós pedimos o valor total sem direito a qualquer desconto. Então, usando um pouco esses precedentes. Doutora Lona, quanto tempo eu tenho? Eu esqueci de perguntar isso aqui, só para a gente não... Quanto? Mais 25? Beleza. Então, como nós devemos nos pautar, então? Aí fui estudar um pouco a nossa legislação interna, tanto o Código Penal, como a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei de Improbidade e a própria Convenção de Mérida, que vigora no Brasil com status de lei ordinária. Então, o Código Penal, ele já fala do dever de indenizar o dano causado, e também, na linha B do artigo 91, inciso 2, também fala no perdimento do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito. Então, o Código Penal utiliza o linguajar produto e faz uma relação dele com o proveito ou benefício econômico. A Lei de Lavagem de Dinheiro tem uma definição bastante ampla também, já mais moderna, onde diz que são efeitos da condenação a perda em favor da União e, no caso dos Estados, a Justiça Estadual, aos Estados, no caso de competência da Justiça Estadual, de todos os bens diretos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nessa lei. Então, é uma descrição bastante ampla e aberta, direta ou indiretamente obtidos, com relação à prática do crime. Então, fala também em perdimento aí, do produto do crime.
ressalvado o direito do lesado, também falando aí na questão do dano, dando essa relação de subsidiariedade do enriquecimento em relação ao dano. A lei de improbidade é muito clara, no artigo 12, nos 3 incisos, fala em recomposição tanto do dano quanto do enriquecimento ilícito. Então, a própria lei de improbidade já dá o respaldo para eu adentrar na mensuração dos valores no enriquecimento ilícito. E a própria Convenção de Mérida traz ali o que são os bens, que é o ativo de qualquer tipo, no artigo 2º, e na linha E define o produto do delito como os bens de qualquer índole derivados ou obtidos direta ou indiretamente da ocorrência do crime. Então, uma relação bastante ampla também da própria Convenção de Mérida, que no artigo 31, quando fala do embargo preventivo, diz que cada Estado-parte adotará, no maior grau permitido em seu ordenamento jurídico, ou seja, o cálculo do valor a ser ressarcido, ele tem que ser interpretado por todos nós na forma mais ampla que a legislação permite. Eu não posso ter uma interpretação restritiva, eu tenho que ter uma interpretação que abranja todo o benefício auferido pelo agente criminoso ou ímprobo e também, certamente, todo o dano que ele tenha causado. Ali a definição dos ingressos ou outros benefícios derivados desse produto também serão objeto de medidas previstas no presente artigo. Bom, então, feita essa explanação, como é que a gente tem trabalhado hoje? A gente parte da teoria do produto bruto. Por que a gente parte da teoria do produto bruto? Como a gente disse, risco do negócio. Não fomos nós que pedimos para o agente praticar corrupção, ele que decidiu burlar a legislação e fraudar os certames, fraudar os procedimentos e obter aí um negócio com lucros obtidos ilicitamente. Então, seja pelo princípio da legalidade, de toda essa construção e do norte interpretativo que a Convenção de Mérida nos dá, e também por critério de justiça. O conceito normativo de produto é sempre amplo, tanto na lei de lavagem, como na Convenção de Mérida, como também na lei de improbidade, fala em enriquecimento ilícito e reparação integral do dano. Então, são conceitos abertos, bastante amplos, e nessa necessidade integral de recomposição dos ativos. Lembrando que a recuperação de ativos é um princípio fundamental estabelecido na Convenção de Mérida. Então, a gente tem que ter muita atenção na forma de interpretar e aplicar essa metodologia para trazer o máximo de recomposição possível para o Estado. E também utilizamos essa teoria porque fazemos uma distinção entre os negócios ilícitos e aqueles marcados por práticas ilícitas. Então, vamos supor que eu só me preocupasse com o valor do sobrepreço. O maior prejuízo que uma empresa que praticou a corrupção teria seria devolver o valor acima do preço de mercado. Mas ela estaria, nessa situação, na pior das hipóteses, se igualando a uma empresa que tivesse agido de forma regular, sem prática ilícita. Então, ela teria direito de oferir o lucro, a diferença entre o preço de mercado e o custo que ela teve, ela poderia ficar com esse lucro. Então, nós não podemos dar tratamento igual a empresas que se comportaram de modo distinto na relação da prática comercial. Porém, se eu aplico simplesmente a teoria do produto bruto, sem qualquer critério ponderativo, eu vou causar injustiça. Então, se eu aplicar lá, o estádio custou 1 bilhão e 300. Ah, me devolve aqui 1 bilhão e 300. Mas espera aí, o estádio está aí, está construído, você está usando. Então, eu não posso, quando eu estou diante de atividades lícitas, mas com um ilícito caracterizado naquele ato específico, eu tenho que ter um critério de ponderação. Diferente a questão da atividade totalmente ilícita, tráfico de drogas. Não vou perguntar o custo que você teve
para produzir essa droga. Pouco me importa se você teve que pagar funcionário, custo de logística, né? Então, aí não se aplicaria o método do desconto. Mas, seguindo a ponderação da própria justiça italiana, nós vamos distinguir a atividade lícita da atividade ilícita, e se é uma atividade lícita, mas há um ilícito incidente naquela prática, naquele contrato específico, eu vou ter um critério de ponderação. Então, eu vou ter que fazer essa distinção entre o negócio ilícito e o negócio lícito. Se o negócio é ilícito, produto bruto sem método de desconto. Se o negócio é lícito, mas realizado de modo ilícito, como são os contratos administrativos marcados por atos de corrupção, eu utilizo a metodologia do desconto. Em que medida? Na medida da utilidade experimentada pela vítima. Então, aí a gente estabelece uma conclusão de aplicação de uma teoria do produto bruto mitigado. Quando eu escrevi o artigo, toda a construção da doutrina, ela fala assim, devolve tudo, aplicando-se o método do desconto, considerando os custos lícitos, diretos e razoáveis, mais ou menos esses linguajares que se usam na doutrina. Então, no próprio artigo eu falo que só os custos lícitos e diretos e razoáveis. Eu não incluo os custos indiretos. Quando eu vou trabalhar na CGU, a CGU tem um monte de contador. Aí eu fazia ideia, por exemplo, de que o tributo para o exercício daquela atividade era um custo direto. E eles me explicam que não, que isso era um custo indireto. Que havia também uma outra situação, que as empresas, por exemplo, eu vou construir Belo Monte. Essa empresa, ela fazia, eu não sei bem explicar isso, os contadores depois podem me corrigir à vontade, mas ela faz uma alocação de recursos humanos que não trabalha diretamente na obra, que fica naquela parte administrativa, que se considera aquilo um custo indireto. Então, hoje, por exemplo, a gente já avalia esses custos indiretos conforme a situação. Então, principalmente no âmbito dos acordos de leniência, a gente considera essa possibilidade, porque entende que há situações em que, embora não seja um custo direto, é um custo indireto, mas que envolve a própria realização da atividade do objeto do contrato específico. Então, tem esse exemplo aí, mas vamos voltar aqui no exemplo do estádio de futebol. Como é que se fazia anteriormente? O preço de mercado era 1 bilhão, não era? Foi contratado por 1 bilhão e 300, mediante o pagamento de propina. A empresa teve como custos, vamos admitir aqui, como os lícitos, diretos e indiretos passíveis de desconto. 800 milhões de reais. Custo 800 milhões, preço de mercado 1 bilhão, preço real pago 1 bilhão e 300. Quanto que nós cobraríamos dessa empresa? 500 milhões de reais, que é a diferença dos 200 para 1 bi e até chegar no valor. Nós não nos preocupamos com sobrepreço. Por quê? Porque nós vamos entrar em todo lucro. Já está embutido eventual sobrepreço. Eu tiro da minha carga de prova a necessidade de demonstrar o sobrepreço. Qual é a grande prova que eu tenho que fazer no processo? É se houve corrupção ou não. Eu deixo de ter toda uma construção de carga probatória e técnica no processo judicial. E por que a gente não usa o princípio do produto líquido, a teoria do produto líquido, e usa o produto bruto mitigado? Porque toda a construção doutrinária do produto líquido diz que cabe ao Estado o ônus da prova do custo que a empresa teve. E a teoria do produto bruto ela é toda construída na inversão desse ônus da prova. Eu tenho o direito de tudo, mas te faculto a oportunidade de demonstrar quais os custos que você teve.
Então, vários casos de precedentes na jurisprudência, quando se chegava na hora da execução, se tinha dificuldade, porque o Estado não tinha como adentrar para demonstrar realisticamente quais eram esses custos. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, as ações de improbidade da AGU, elas dizem: eu quero tudo, facultado à empresa o direito de demonstrar os custos lícitos e diretos que ela teve para fins de desconto no valor da condenação. Então, nós estamos aí colocando todo o ônus dessa prova para a empresa, para o réu, nas ações de improbidade. Essa mesma metodologia, ela é utilizada por nós nos acordos de leniência. E agora apresentar, dentro desse espectro, como que nós temos trabalhado nos acordos. Grande discussão com as empresas, principalmente as envolvidas na Lava Jato, a gente diz: primeira reunião, você está aqui para contar os seus pecados. Quais pecados? Todos os seus pecados. Se você tem dúvida se é pecado ou não, conte, porque aí a gente vai avaliar a situação. Se não for, vá em paz. Se for, nós vamos ter que tratar o que você está relatando. E dentro de toda essa discussão, há a discussão se há ou não sobrepreço. Questão de sobrepreço. Petrobras diz que não há sobrepreço. Então, toda a área técnica da Petrobras diz que houve ilícito, mas dentro do preço de mercado que a empresa trabalhava. Nós não temos condenações do Tribunal de Contas da União que estabeleçam sobrepreço. Se houver condenação definitiva por parte do Tribunal de Contas da União, condenando uma empresa por sobrepreço, aquilo vai ter que ser considerado. Dentro dessa perspectiva, como é que nós vamos trabalhar? Nós trabalhamos basicamente 3 rubricas. Multa, aplicamos tanto a multa da 12846 como da 8429. Então, a rubrica sanção. Os critérios são mais ou menos objetivos, nós aplicamos as multas. Nós perguntamos para a empresa: você pagou propina para obter esse contrato? Se ela diz sim, eu paguei 100 milhões de propinas aqui para obter esses contratos. Propina é um custo que a empresa teve. É um custo lícito? Não. É um custo ilícito. Então, ela não tem direito ao desconto. Então, você vai me dar 100% dessa propina. E nós consideramos o valor da propina um sobrepreço. Um sobrepreço presumido ou um dano presumido. Então, por isso não há desconto. E por que não há desconto? Porque a lei anticorrupção diz lá no artigo 16, parágrafo 3º, mais ou menos o seguinte: a celebração do acordo de leniência não isenta a responsabilidade jurídica, a responsabilidade da pessoa jurídica de reparar integralmente o dano causado. Então, como a gente considera um sobrepreço e um dano presumido, a gente não dá desconto, porque ela tem que reparar integralmente o dano causado. Então, ela vai ter que devolver esses 100 milhões. E onde a gente negocia? Negocia no enriquecimento ilícito. Qual é o valor do enriquecimento? É o valor do que ela recebeu, menos os custos lícitos e diretos que ela teve. Então, quando eu faço isso, se é que há sobrepreço, eu já estou entrando. E mais do que isso, nós ressalvamos em todos os acordos que não damos quitação do dano. Então, se a gente verificar qualquer dano a posteriori, isso vai ter que ser complementado. 2, ressalvamos as competências do Tribunal de Contas. Então, sinceramente, para a empresa é pior não assumir o sobrepreço. Porque se ela assume o sobrepreço, ela já embutiria naquele valor do enriquecimento ilícito um valor correspondente que não daria margem para discussão futura. Como ela não admite o sobrepreço, se o Tribunal de Contas da União identificar o sobrepreço, algumas consequências. Uma, se ela omitiu dolosamente, intencionalmente aquela informação, ela não só vai ter que pagar o sobrepreço, como ela vai ter rescindido o seu acordo. Ou seja, execução antecipada da dívida,
perda dos descontos da multa e declaração imediata de inidoneidade. A empresa morre. Agora, se era uma discussão técnica, eu defendia que não era sobrepreço, porque na minha metodologia não tinha sobrepreço. Mas na metodologia, por exemplo, do TCU, se entendeu, eu perdi, então eu vou ter que pagar. Se é uma discussão mais técnica, a AGU é a única exceção, ela vai ter a prerrogativa de executar esse julgado do TCU e buscar esse ressarcimento. Vou dar um exemplo concreto que já aconteceu. Odebrecht. Odebrecht não reconheceu o sobrepreço. Ela pagou as multas, está tendo que pagar as multas, está tendo que pagar integralmente os valores de propina, dá uns 900 milhões, e está tendo que pagar 70% do lucro que ela teve nos contratos. Veja, num ambiente negocial, eu já recuperei mais do que nós todos juntos recuperamos numa ação de improbidade. A AGU, que eu saiba, os melhores indicadores de recuperação, não recupera 15%. Nesse caso, nós não demos desconto no dano, na propina, pegamos a multa e pegamos 70% do lucro. É mais do que nós fazíamos nas ações de improbidade. E nesse caso específico, como a Odebrecht não reconheceu sobrepreço, meses depois do acordo celebrado com a CGU e a AGU, ela foi condenada numa ação de improbidade. Fomos ver, o objeto daquela ação de improbidade era um dos contratos que estavam no objeto do acordo. E interessante, o magistrado federal condenou a empresa em 70 milhões de sobrepreço, 70, 80 milhões. Aí o Odebrecht veio, isso aqui não tem que extinguir porque nós já pagamos. Negativo. Você não pagou um centavo de sobrepreço. Essa ação vai continuar para perseguir esses 70 milhões. Se ela tivesse reconhecido 70 milhões de sobrepreço, eu teria que dar um abatimento para ela. Então, nós estamos transferindo todo o ônus de responsabilidade para a empresa. E mais, aplicando uma metodologia universal. Por quê? Porque essa metodologia eu aplico em qualquer ação de improbidade, eu aplico nos acordos de leniência e aplico até nos casos de crimes, conforme a situação, sem qualquer desconto, se a atividade é ilícita. Então, era passar um pouco isso para vocês, trazer esse assunto à discussão, agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.